Olá, pessoal. Eu sou o Henri. Eu sou a Júlia. E eu sou a Luísa. E esse é mais um Terapia Cancelada. E eu começo com a pergunta para todo mundo aí em casa se perguntar: adultos podem sonhar? Jovens que estão no início das suas carreiras, no início das suas vidas, podem sonhar, apesar de todas as coisas que estamos enfrentando nesses inícios? Eu, Júlia, acho que é muito viável a gente sonhar. Eu acredito que é difícil a gente persistir nesse sonho mediante a nossa realidade, porque eu sei que a realidade de ninguém é igual, a vida de ninguém é igual, e a vida leva a gente para caminhos que a gente nem imagina também. E a gente simplesmente, às vezes, faz uma faculdade pensando, eu, por exemplo, faço psicologia, e eu quero muito trabalhar na minha área, porque é um sonho que eu tenho desde pequena, mas a vida pode não me levar para isso e eu terminar fazendo outra coisa totalmente diferente e desconexa disso. Mas eu, como Júlia, estou tendo a possibilidade de seguir o meu sonho e eu estou tentando que ele dê certo à medida que a minha vida vai seguindo. E eu acho que às vezes a gente deixa esses sonhos um pouco de lado pelo que a gente precisa fazer, não pelo que a gente quer fazer, às vezes porque a gente acaba, muitas mulheres às vezes são mães muito jovens e acabam tendo que deixar esses sonhos de lado, às vezes a gente não tem simplesmente condição de seguir esse sonho, e isso é uma realidade de muitas pessoas, mas isso não impede a gente de sonhar, né, de tentar fazer o nosso sonho acontecer. E pra mim também vai muito além de só sonhar, né? Porque quando a gente bota nisso de, o sonho de emprego. Meu emprego dos sonhos é ser psicóloga, no seu caso, ou até certos trabalhos que são mais aceitos na nossa sociedade. Quando a gente vai pra ótica de, meu sonho é trabalhar com moda, meu sonho é ser cozinheiro, meu sonho é ser músico. Não vai dar dinheiro. Exatamente. E a gente também tem essa questão dos sonhos viáveis. Eu falei que o meu sonho era essa questão do sonho que dá dinheiro. Eu sempre, quando eu estava no ensino médio, eu descobri que eu queria ser psicóloga. Mas antes disso, quando eu estava no fundamental, quando eu era criança, pra mim, se eu crescesse e virasse secretária e eu mexesse com papel todo dia, era meu sonho, gente. Trabalhar fazendo tec-tec com saltinho e marcando consultas. Isso é um sonho, mas a gente cresce e as pessoas vão virando pra gente falando, mas isso é isso, mas isso não dá dinheiro, mas isso não é viável. Mas era meu sonho quando eu tinha 10 anos e pra mim era maravilhoso. Eu tenho uma história muito engraçada, que tem uma vizinha da rua da casa do meu pai, que ela vem de uma família rica, né? Eles são ricos. E quando ela era criança, o sonho dela era ser vendedora de jet ski. E as pessoas falam isso diariamente. Tipo, diariamente não, mas falavam isso muito pra mim quando eu era criança, depois que eu cresci também. Então foi isso, um negócio que ficou na minha cabeça. Tipo assim, ela tinha o quê? Uns 10, 9 anos. O sonho da vida dela era ser vendedora de jet ski. E tá tudo bem, entendeu? Por que não, né? E assim, mais uma vez, né, para essa questão de emprego. O seu sonho tem que te trazer renda. Mais uma vez, o capitalismo estragando nossa vida. Mas a gente fica nessa ótica de que eu preciso que meu sonho seja vendável. Eu preciso vender isso, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Então, a gente se limita. E fica nessa ideia de que eu não posso sonhar, eu não posso ter ideias mirabolantes, e que os sonhos, eles precisam ser concretos. Então, a gente acaba destruindo a mágica do que é um sonho. Porque se a gente não consegue transformar naquilo em algo físico, algo palpável, aquilo não é mais um sonho, aquilo não é de verdade, aquilo não serve, aquilo não funciona. Sim, eu sou muito fã, gente, do Ney Matogrosso, e eu vi o filme dele umas 5 vezes, e tem uma cena que eu me pego muito, que eu achei uma cena muito marcante do filme, pelo menos pra mim. Ele se muda pra vários estados, depois que ele entra pra uma marinha, que era o sonho do pai dele, pra se provar pro pai dele. E o pai dele vê que ele vive, às vezes, em uma condição que ele não consegue pagar um aluguel. Ele faz artesanato pra vender e tal. E o pai dele tenta dar dinheiro a ele, tipo, trazer ele de volta pra casa, falando que ele está vivendo mal, que ele está vivendo, que ele não tem uma vida boa. E ele simplesmente olha pro pai dele e fala, eu tô feliz. Porque eu tenho que voltar, eu tô feliz. Eu gosto do que eu faço, eu gosto dos meus amigos. Eu gosto de viver aqui, eu gosto de viver assim. Porque é muito isso, assim, não é que ele passava fome. Ele passava dificuldades, como qualquer ser humano.
sabe? Você consegue viver uma vida tranquila. Ok, porque a gente também tem muito essa ideia de querer mais do que a gente aguenta. Mas se você tá vivendo uma vida tranquila, você tá feliz com aquilo, tá ótimo. Nem todo mundo tem o sonho de ter uma mansão. E eu acho também que as pessoas têm muito essa ideia de, tipo assim, a gente precisa ter muito dinheiro e a gente não vai ter dificuldade. E isso é uma mentira, porque fases da vida, a gente pode ter um problema agora, que é um problema real pra gente agora. Mas a gente pode enfrentar esse problema e vão vir outros mediante a nossa realidade atual. E dinheiro não resolve tudo. Dinheiro não é a fonte de tudo. E a gente tem problemas, sejam problemas internos, sejam problemas... A gente pode ter muito dinheiro vivendo numa mansão e ter problema com a família da gente. E isso é uma realidade. Dinheiro não conserta todos os problemas. E não é só isso. Tipo, dinheiro, gente, não compra cura para doença, não compra felicidade. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você deita na sua cama e você tá com depressão, triste, não vai ter dinheiro que vai te ajudar, entendeu? E muitas vezes eu tenho essa impressão que quem tem muito dinheiro vive uma vida meio dupla, sabe por quê? Com dinheiro, quando você tem muito dinheiro, vem pessoas querendo só o seu dinheiro. Eu sinto isso, sabe? Tipo assim, eu tenho muito dinheiro, então eu não sei quem é meus amigos de verdade e quem tá comigo por causa do dinheiro. E é isso, tipo, por que eu preciso ser milionária, trilionária pra ser feliz? Não! A gente sempre comenta, eu e Júlia aqui, que a gente quer ter uma vida confortável. Eu quero comer tal coisa. Vou lá e compro. Quero ter uma casa confortável. Mas não preciso de muito luxo, até porque, gente, o luxo vai me levar aonde? Tipo... Exato, assim, e obviamente, né, a gente não tá querendo romantizar essa ideia e não botar numa ótica de que, dinheiro não é nada. Não, dinheiro é muita coisa. Principalmente baseado no sistema que a gente vive, que é o capitalismo. Então a gente entende que o dinheiro é a base pro nosso universo funcionar e rodar. Sim, porque até eu falo nisso, mas a gente tá falando no sentido das pessoas não sonharem porque elas o dinheiro não vai ser suficiente. Porque o dinheiro não vai ser suficiente. Aqui a gente entende que as pessoas sem dinheiro não comem. As pessoas sem dinheiro às vezes não pagam aluguel para sua esposa, às vezes uma mãe... Não tem chutado de casa, não tem como pagar um tratamento, que existe uma cura, mas a gente tá botando na ótica de que você tem uma vida ok, uma vida confortável, e você pode pensar para além do dinheiro. Você pode se permitir sonhar. E eu boto muito numa questão de que eu paro refletindo até mesmo dessa ideia nossa aqui desse podcast. Isso é um sonho. Isso é uma doideira na nossa cabeça que a gente simplesmente juntou e falou, vamos. E eu pego muito, me sabotando muitas vezes, que eu me proíbo de sonhar e eu deixo de fazer certas coisas, ou eu acabo perdendo a vontade de começar certos planos que eu criei, porque eu fico, será que eu deveria estar fazendo isso? Será que eu devo sonhar? Será que realmente, isso é uma coisa ok, é válido, ou isso é um sonho? Isso realmente é uma coisa que eu planejo, que eu almejo que vai dar certo? Ou isso é só uma fantasia da minha cabeça e eu tô aqui me enganando com os meus próprios sentimentos e com minhas ideias? E tem muito isso, depois que a gente vira adulto, que a gente tem que ter sonhos práticos. Tipo, você tem que sonhar em ter um emprego bom, você tem que sonhar em construir uma casa, não sonhos, que as pessoas consideram banais. Tipo, ir ver uma pessoa que eu gosto muito, ir fazer uma viagem que eu vou gostar muito, ou comprar uma coisa que eu gosto muito. show que eu vou gostar muito. Ou comprar uma coisa besta, totalmente besta. Mas é seu sonho, tipo assim... De ter, sempre foi o sonho de ter. Uma coisa também dessa ideia do sonho que a gente traz muito pra ótica do trabalho. Que a gente, como a gente já disse aqui no podcast, a gente é condicionado a começos, no intuito de arrumar um emprego. Porque, nessa teoria de arrumar um emprego, e a gente, uma percepção que eu tenho, pelo menos, do mundo, a gente dá muito... Eu tava conversando até com o Ri sobre isso, eu levantei essa ideia, que sobre trabalho a gente tem trabalhos específicos que a gente valoriza mais. O ser humano, ele é capaz, é um exemplo que eu dei, foi até aquele ator que fez o Agostinho Carrara, eu não sei o nome dele, não sei, mas eu gosto muito de algumas coisas que ele fala, que ele falou, a gente tem coragem de dar 1 milhão num apartamento de luxo pra gente morar, mas a gente não tem coragem de dar 5 mil a um pintor pra pintar o apartamento. Tem trabalhos que são muito desvalorizados. Às vezes, não, a gente tem a ideia também, principalmente o povo antigo, que para um trabalho ser válido, ele precisa ter esforço físico.
Por exemplo, uma psicóloga que tá o dia todo dentro de um consultório ouvindo milhões de problemas de 5, 10, 15 pacientes durante o dia, não é um trabalho que exige esforço. É na visão de muitas pessoas. E, obviamente, né, são esforços diferentes, né? Então, assim, mas existe esforço. A gente tem essa mania de colocar na ótica de que isso é um trabalho digno, isso não é um trabalho digno. Esse trabalho requer... esse é mais trabalhoso do que ele. A gente não tá aqui pra fazer uma régua de quem sofre mais, sabe? Não é pra isso, não é nesse sentido. Mas é de colocar que isso também é uma meta, né? As pessoas precisam trabalhar. Sonhos só servem pra quem é vagabundo. Sim. Se você não trabalha, se você não tem nada, então você pode sonhar. E a gente tem que parar com isso, porque a gente fica nessa dualidade de que pessoas que trabalham, estão ali se esforçando, fazendo seja lá o que for, são impedidas de sonharem, tentarem ter uma vida ok, tentar às vezes ter futilidade, porque é importante a gente ter coisas comuns da nossa vida, e pessoas que estão realmente batalhando para conseguir construir e se desenvolver enquanto indivíduos, ter um sonho, planejar alguma coisa, são massacradas como fúteis, vagabundas que não tem nada para fazer. E às vezes a gente esquece um pouco também, principalmente olhando dessa ótica. Pelo menos eu tenho essa visão, porque o meu avô, ele foi pedreiro a maioria da vida dele. Meu avô não teve oportunidade de estudar. Meu avô, ele tem 78 anos e meu avô não sabe ler uma palavra curta. Ele cortou cana, ele é pedreiro e, pela idade, ele vende pipoca. E, tipo, eu olho pra ele, mas ele ele não lê, não porque ele não quer ler. Ele não lê porque o meu avô um dia foi um homem que teve sonhos, assim como às vezes o pedreiro que construiu a nossa casa, o pintor que tá pintando a nossa casa, ou as pessoas até... Eu tô falando na ótica, pelo menos, que eu vejo das pessoas mais velhas em si, que às vezes não tem aquela percepção, tipo, a minha vida já passou, eu não preciso sonhar mais. E é isso também, tipo, qual é a idade certa pra sonhar? Você é velho demais pra ter sonho. Você é velho demais pra poder criar uma coisa nova. Você é velho demais pra poder desfrutar ou sonhar ou pensar em coisas que tem outras pessoas mais jovens pensando agora. E a gente cai sempre nessa sabotação de que eu não posso perder tempo demais sonhando, porque eu preciso de um emprego, eu preciso ser alguém na vida. E aí se eu planejo demais, o tempo vai passando e aí eu preciso do emprego. Só que eu preciso planejar minha vida porque eu não quero fazer qualquer coisa, então eu quero sonhar. Mas eu não posso sonhar se eu já tenho quase 30 anos. O que eu faço da minha vida? E também eu falei com minha psicóloga um dia, né, que, tipo, eu tô no auge dos meus 20 e poucos, e que horas que eu vou sonhar, que horas que eu vou errar, que horas isso. E ela falou, mesmo se você tivesse 30, 40, 50 anos, sua vida não é uma reta linear que você é assim, igual o burro que fica assim, ó. Eu tenho que só olhar pra frente. Não, a gente pode errar. Quantas pessoas mudam de emprego, mudam de carreira lá pelos 30 e pouco, vê que não tá fazendo sentido a vida. Ou quantas pessoas dão certo na vida, dentro da ótica comum, aos 30 e poucos, aos 40 anos. Sim. A gente para pra ver pessoas que estouram, que fazem sucesso, e a gente não tá nem botando no conceito de influenciador, mas tipo, de que num emprego convencional na sua carreira, quanto indivíduo, muito mais velho. Porque a gente bota essa limitação de idade, de tempo, de esforço, de trabalho, pra limitar a gente de sonhar. E eu, pelo menos, me coloco muito nesse lugar, porque fica um paradoxo gigantesco na minha cabeça, porque eu não quero fazer qualquer coisa da minha vida, eu não quero desperdiçar o meu tempo, mas eu acabo perdendo tempo porque eu fico planejando e sonhando, querendo uma coisa ideal, e eu sou desmotivado a seguir aquilo, porque aquilo não é uma coisa ok, aquilo não é palpável. Então eu vou criar uma realidade de um sonho que não vai funcionar e não vai dar certo. E eu me cobro demais. Eu, pelo menos, me cobro demais das minhas expectativas, dos meus sonhos, das minhas vontades. E quando tem uma cobrança de uma outra pessoa, a gente também se desmotiva. Esse negócio de tentar diminuir o sonho das pessoas, de isso não é um sonho bom de verdade, isso não é um planejamento de vida, eu acho isso ridículo, eu acho isso horrível. Eu sou o tipo de pessoa que sempre está criando planos mirabolantes, sempre está pensando mais do que a minha cabeça, sempre estou colocando mais expectativa do que as coisas realmente têm. Porque eu gosto de sonhar, eu gosto de planejar a vida. Eu gosto de que, por mais que seja uma ilusão, uma expectativa minha, tentar colocar algum sentido bom e positivo na vida. Até com pessoas mesmo. É uma coisa que eu vejo muito presente, as pessoas, hoje em dia, principalmente, às vezes, na nossa faixa etária de idade ou mais velhas, mas essa geração está perdida, ou quando vão procurar um relacionamento, falar, não é uma coisa de namorar, porque hoje todo mundo tá perdido, hoje todo mundo não tem cabeça para isso,
porque todo mundo tá fazendo sei lá o que, tá fazendo sei lá o que lá. Mas, em relação a isso, eu acho que às vezes a gente esquece um pouco. Tipo, a gente bota todo mundo numa caixa quando a gente fala isso, porque a gente invalida às vezes o outro. Tipo assim, ai, mas a geração Z tá perdida porque fica com a cara na internet. Mas a internet evoluiu e ajudou muito todo Gente, mundo. o sonho do século é ser influenciador digital. Exatamente como a gente falou. Todo mundo tem seu esforço, mas é muito mais cômodo e tranquilo eu trabalhar na minha casa, com o meu celular, postando um vídeo na internet. Eu não estou falando que é um trabalho fácil. Mas esse é o sonho, né, de todo mundo. É o que a gente tá tentando fazer. Obviamente, a gente tá fazendo essa ideia de podcast porque a gente realmente queria ficar conversando, falando sobre doideiras. Mas a gente almeja esse objetivo. Isso é um sonho nosso. A gente não tá fazendo isso aqui simplesmente porque a gente é 3 idiota, 3 doido. E o reconhecimento também, é muito benéfico pra gente. A gente, como é uma ser mensagem humano... pro ego. O ser humano precisa ser elogiado. Sim, é isso. E, tipo, todo mundo busca isso. Então, quando a gente, por exemplo, a gente vai contar um sonho pra alguém, tipo, ai, meu sonho é ver tal pessoa, tal show de tal pessoa. Ai, sério? Esse sonho boba que você tem, tipo assim, tem empatia pelos outros, pelos sonhos dos outros, sabe? Porque a gente não sabe a realidade de ninguém. De ninguém. A gente não sabe quanto que aquela coisa boba, infantil pra gente, é importante pro outro, sabe? E também a gente tem que ter a noção que nós somos seres humanos e todo mundo tem sonho. Seja a pessoa que cresceu e virou um adulto ranzinza, seja a criança que tá brincando de boneca em casa, seja a jovem que tá começando a faculdade, todo mundo tem sonho. Seja a criança ao idoso, todo mundo tem sonho. Sejam eles sonhos que não conseguiram realizar, sonhos que ainda vão ter a oportunidade de realizar. Sonhos fúteis, sonhos mais sérios. Sonhos que levaram essas pessoas para outros caminhos de vida, muitas vezes. E até puxando isso, a gente também, né, dando, como sempre, aquela bela militada, a gente tem que entender, primeiro de tudo, sobre infância e adolescência tardia. Então, tem pessoas que não tiveram o privilégio de sonhar quando eram mais novas, de viver a infância delas, de projetar a vida. E elas utilizam de hoje em dia para fazer isso. Então, sem contar certos traumas e questões, né? No meu caso, por exemplo, eu tive uma infância que muitas coisas que era aliado ao ideal feminino, eu não podia fazer. Maquiagem eu não podia encostar, roupas eu não podia mexer. E hoje em dia eu tenho esse acesso, eu consigo fazer isso. Isso não deixa de ser um sonho. Pode ser uma coisa fútil, pode ser uma coisa boba. E acabou que você teve acesso a esse sonho, você teve descobertas tardias por causa dessa privação. E conseguir desenvolver. Imagina se eu não tivesse esse espaço, se eu não pudesse sonhar e se eu não pudesse consumir esse meu sonho. Porque muitas das pessoas que sonham não conseguem realizar esse sonho, gente. E até reprimem pelo fato, tipo, Henri, vou pegar o exemplo dele. Imagina se, pelo fato dele ter sido reprimido por isso, ele crescer... Gente, é uma real. A gente acha que as pessoas, às vezes, não têm ideais na cabeça delas que a gente pode achar absurdo, mas elas têm aquilo como verdade. Elas têm aquilo na cabeça delas como verdade. Imagina se você tivesse criado um complexo que você não poderia usar maquiagem. Pois e é. tipo, mas você pode, você tem acesso hoje em Não, dia, não, mas não eu posso. não posso usar. E eu não vou usar. Tem gente que tem isso. Temos aqui uma psicóloga que pode dizer com todas as certezas do Psicóloga mundo. não, gente, estudante. Mas vai se Sou formar. universitária, mas se Mas muitos dos complexos que nós temos quanto adultos, jovens adultos, foram por traumas da infância. Assuntos mal resolvidos na nossa a infância psicanálise, a gíria. criaram traumas na nossa vida. E quando a gente para pra pensar, não, mas é um trauma muito sério porque eu fui espancado. Não, às vezes quando você pediu pra ganhar um brinquedo e você não pôde ganhar aquele brinquedo, aquilo gerou um trauma. Obviamente, mais uma vez, não estou falando de crianças mimadas. Mas experiências negativas, experiências traumáticas na infância geram resultados em indivíduos quanto adultos. E foi o que eu tava começando também, gente. Fala da minha psicóloga de novo. Eu era uma criança que eu sempre brinquei muito, muito mesmo. Tipo, até mais velha. Uma vez, eu lembro exatamente, assim, é como se fosse ontem. Eu pedi um caderno do Carrossel, da Maísa do Carrossel. Aí minha prima, né, virou e falou assim, você ainda assiste Carrossel? E todo mundo da escola me zoou. Eu acho que eu tava no 9º ano. E, tipo, eu amava. Só que a partir desse momento... Se privou. Eu falei, não, eu não posso mais ver Carrossel, eu não posso mais ser criança, eu tenho que encarar a faceta da adolescência. E foi aí que uma chave virou na minha cabeça, que eu não podia gostar mais de nada de criança. E aí a gente entra no assunto que eu tinha comentado com Júlia. O que é ser adulto? Porque assim, adulto é respeitar os outros.
Todo indivíduo precisa fazer isso. É criar senso de responsabilidade. Mas Todo tem crianças indivíduo. hoje em dia que tem senso de responsabilidade. Adulto, então, é você trabalhar e pagar suas contas. Então, qualquer pessoa que ainda não conseguiu atingir um emprego ideal, ainda não ou às vezes foi mandada embora, tá sem um emprego temporário, não é adulto mais? Porque esse é o ponto. O que define um adulto? Não no teor de desenvolvimento que é idealizado. Exato, mas o que é ser adulto? Ser adulto é pagar suas contas? Então, qualquer adolescente, jovem adulto, criança que infelizmente tem que trabalhar para poder ajudar dentro de casa se tornou adulto? Não é assim que funciona a vida. A gente tem essa limitação de querer colocar etapa em tudo. Então, isso é ser adulto, isso é ser criança, isso é ser jovem, isso é ser idoso. Isso é coisa de adulto, isso é coisa de jovem, isso é coisa de... Não é assim que funciona. Nós podemos fazer tudo que a gente quiser, desde que não ultrapasse o campo do outro. Existem certas atitudes que podem ser, sim, mais infantilizadas e mais adultizadas, né? A gente sabe. E isso é entendível de ser limitado. Agora, quando a gente vai para esse espectro dos sonhos, de idealizar, de criar uma fantasia, a gente não tem uma limitação. Meu sonho de adulto é conseguir um boneco do Cebolinha que eu sempre quis desde criança. Nossa, que coisa de criança. Mas é um sonho meu. E a gente tem uma questão muito séria também, por causa disso. A gente agora, nesse tempo, de uns tempos pra cá, a gente tá tendo esse senso de saúde mental. E a gente antes, pelo menos, no tempo, pelo menos, da minha mãe, da mãe dos meus amigos, que, tipo assim, tudo era frescura, que não existia complexo. E que pessoas hoje em dia, mal educação, no tempo que a gente tá, pelo menos, essas pessoas mais velhas, não tem complexo. Ninguém, eu sou mais velha, já passei por muita coisa, não tenho essas coisas, não. Não tenho idade pra ter esses problemas. Eu tenho muita coisa pra fazer pra ter esse tipo de problema. Às vezes, uma mãe dentro de casa que, eu tô muito velha já pra ter esse problema, não preciso disso não, isso já passou. Não passou. Às vezes a pessoa com 80 anos, eu não preciso mais disso. Mas às vezes se ela procurar saber o porquê, às vezes tentar melhorar, às vezes escutar, dar uma qualidade de vida melhor pra ela que ela não teve em 80 anos. E ela vai ter no resto da vida dela. E eu acho que a gente tem essa visão ainda, né, é muito predominante, eu acho, essa questão dos traumas. A pessoa por ser mais velha, a pessoa não tem trauma, a pessoa ou trabalha muito, não tem tempo pra essas coisas. Eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar louça, então não tem como ficar lidando com os meus problemas. Mas seus problemas internos existem com ou sem uma louça pra lavar. E muitas vezes esses problemas não atrapalham sua qualidade de vida, mas não só a sua qualidade de vida. Atrapalha a qualidade de vida da família que você tá querendo construir. Às vezes pode ser um impedimento pra você chegar à realização do seu sonho. Por exemplo, o que a gente tinha comentado no episódio passado, né? É aquela questão de que, não existe preconceito no mundo, mas sempre tem alguém reclamando de preconceito. A geração, né, anterior, né, os millennials, os baby boomers, falam que não, a nossa geração não é complexada, a gente não tem problema. Gente, eu acho que boa parte da geração Z pode falar que tem algum problema parental em casa. Tem algum trauma que seu pai, sua mãe, sua tia, alguém deixou em você. Como que pode uma geração inteira que traumatizou a nossa geração não ter nenhum problema? E fica muito nisso que a Júlia falou. Você fica traumatizado, aí você traumatiza a próxima pessoa, você traumatiza seu filho, você traumatiza um parente, você traumatiza talvez um futuro companheiro. E esses traumas te impedem de viver, de sonhar e de conseguir viver numa vida tranquila. A minha mãe, pelo menos, ela repete muito isso pra mim, porque a minha mãe veio de um ciclo muito vicioso da vida dela, que é a questão do tudo se resolve batendo. Tudo, na conversa, o meu filho é meu filho, ele tem que me respeitar porque eu sou a mãe dele. E se ele não fazer, eu vou bater nele pra isso. E ela quebrou muito esse ciclo porque ela veio disso. E aí, ela podia muito bem reproduzir isso em mim, não porque ela é uma pessoa ruim ou ela é uma mãe ruim. Ou que ela acha certo, mas foi acostumada. Ela só teve isso. Ela não teve outra referência sem ser isso. Ela não teve outra referência de mãe, de pai, muitas vezes sem ser isso. E a gente também tem que sentar e reconhecer
Se eu tô nesse ciclo, O que eu posso fazer pra fechar ele? por que eu não posso? A minha mãe fez isso comigo, por que eu não posso fazer diferente? Porque a minha mãe fez isso comigo, eu tenho esses problemas. Por que eu quero passar isso pra frente pro meu filho? Um sentimento de injustiça que boa parte, né, da geração anterior sente. Que, tipo assim, se eu apanhei, se eu sofri, meu filho também vai ter que É apanhar. muito aquele Sim. ditado do oprimido vira opressor. Exato, tipo, porque eu na minha infância apanhei quando eu chorava e meu filho não vai apanhar também? Se eu aprendi assim, por que Ele meu vai filho aprender. não pode aprender E a gente assim? tem essa mania de que não é porque a gente passou sufoco. Que todo mundo tem que passar. Se eu passei por um sufoco e eu aprendi, por que eu não posso ver alguém que tá num sufoco e ajudar ela pra ela ter uma experiência muito mais positiva do que eu tive? Eu vejo muito isso também nas questões de trabalho. Por exemplo, quando o pai ou a mãe teve que fazer, por exemplo, eu atravessava um rio para ter a oportunidade de estudar, eu atravessava um mundo para conseguir um emprego bom, eu tive que carregar tijolo, tive que fazer sei lá o quê. Ele fez tudo isso, às vezes não tem o reconhecimento. Porra, eu fiz tudo isso para que meu filho tivesse a condição de estudar em uma escola boa, eu podendo pagar, por exemplo. Aí acha que o filho ou a família precisa passar por essa dificuldade toda, ou às vezes vê um amigo do lado, tipo, que tem no convívio, que tipo, o amigo não precisa ter tanto esforço, por exemplo, para arrumar um trabalho, porque a família é dona de empresa. Aí eu preciso me esforçar muito pra poder fazer isso. E acaba tipo assim, porra, ele não precisou fazer tudo isso. A gente reconhece que as realidades são diferentes. Dificuldades existem. Mas se eu posso facilitar a sua vida, por que não? Sim. Pelo menos isso é uma coisa que meu pai sempre falou. E eu acho isso muito engraçado. Porque ele sempre falava, eu trabalho, eu me esforço pra vocês não passarem as necessidades que eu passei. E aí quando a gente, obviamente, desfruta desses privilégios, ele fica, nossa, mas a vida de vocês é muito fácil. A vida de vocês é muito tranquila. Tipo, muito obrigado. É exatamente isso. Eu consigo reconhecer que você facilitou a minha vida. Porque eu não posso desfrutar disso. Eu entender que a sua vida é difícil não faz com que eu precise passar pelas mesmas dificuldades que você. Sim, e eu tenho muito problema com isso também, porque eu fui criada de um jeito, assim, extremamente controlado, sabe? Tipo, a minha vida foi fácil demais e por isso ser fácil demais, eu não ter, tipo, problema para, por exemplo, trabalhar muito cedo, eu não precisei, eu sempre estudei em colégios bons, e aí, por minha vida ter sido fácil, e meus pais sempre deram tudo pra mim, eu fui considerada mimada, eu fui considerada a pessoa, tipo, vagabunda que não entrou na faculdade cedo, e, tipo, eu vi uma frase no TikTok que é muito isso, que aí todas as minhas conquistas, em vez de eu ficar alegre, eu ficava aliviada, porque não era um sonho, eu fazia porque eu tinha que fazer, porque se eu não fizesse, se eu não entrasse numa faculdade, eu ia ser considerada uma pessoa que não tem visão de futuro. Você não entrou na faculdade ainda? Cadê sua faculdade? Cadê sua Você faculdade? ganhou tudo de mão beijada? Isso, tipo assim, tudo seu pai e eu fizemos, tudo. Que bom que vocês fizeram, que bom que vocês me permitiram ter uma vida fácil, tranquila. Sim, porque tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem, às vezes, um pai, uma mãe. E a gente entra na ótica de que por que tantas pessoas da nossa geração não querem ser pais? Por conta disso. As pessoas, eu sempre falo isso com minha mãe, ela fica muito puta. Mas eu falo, tipo, ela se considera uma ótima mãe e realmente dentro de alguns parâmetros ela foi uma ótima mãe. Mas eu falo, você foi uma boa mãe, você não foi ótima. Você ainda tem muito que melhorar. E boa parte dos pais dessa geração não são bons pais. Porque eles não quiseram ser pais, eles se tornaram. E As pessoas têm essa dificuldade de entender o que é querer ser pai, o que é ser um bom pai. E a gente tem uma dificuldade também de... Eu, pelo menos, eu dou graças a Deus que eu reconheci isso cedo na minha vida. Tipo, a gente tem a alusão que nossos pais são super pais, que eles sabem de tudo. Eles são gente igual a gente. Cresce, a gente não sabe o que fazer, a gente tem dúvida, a gente Elis, Regina e Renato Russo já cantaram essa pedra, galera. Vamos entendendo A que gente os tem... nossos pais são gente como a gente, eles também erram. É a primeira vez deles vivendo a vida Sim, também. É a primeira vez deles, e tem 2 e 3 filhos, mas ainda assim, é a primeira experiência deles como pais. A gente tem que entender que eles são adultos, que às vezes os sonhos deles foram frustrados porque eles foram pais. E assim, Às vezes obviamente, uma realidade. Muitos pais deixaram de viver os sonhos porque tiveram que ter um filho. Então, assim, são realidades que existem. A gente tem que colocar tudo isso na balança e entender essa realidade. Porque isso vai muito além da gente. A gente não tem um controle. E eu fico muito nessa ótica também, quando, você tem que honrar pai e mãe, amar os seus pais. Eu devo respeitar os meus pais, assim como eu respeito qualquer pessoa, porque eu sou um indivíduo e eu tenho um mínimo de educação. Agora,
Se você tá numa ótica tanto de pai, quanto de parente, quanto de amigo, que não te faz bem, que não te respeita, que não faz você se sentir confortável, você não é obrigado a devotar a sua vida àquela pessoa. É aquela velha questão. Eu não pedi pra nascer. Você escolheu ter um filho. É sua responsabilidade cuidar de mim. É sua responsabilidade fazer o mínimo pra eu existir. Mas não é minha responsabilidade gostar de você. Eu posso fazer isso. Eu posso, obviamente, ser grato pelas coisas que você fez. E eu, pelo menos, enquanto filho, sou muito grato por tudo que meus pais fizeram. Mas eu não deixo de me incomodar com eles. Eu não deixo de discordar de coisas que eles fazem. Eu não deixo de discordar da forma como eles cuidaram e criaram eu e meu irmão. Porque, pelo menos aqui, né? Eu e Júlia temos irmãos. Luísa é filha única. E eu percebo isso nitidamente na minha família. Porque eu e meu irmão tivemos a mesma criação. Só que além de sermos dois indivíduos completamente diferentes, a forma como nós éramos tratados e como eram colocadas as coisas eram completamente diferentes. Eu falo com todas as certezas do mundo que a minha vida foi fácil. E a do meu irmão foi mais fácil ainda. Não é uma competição de quem sofre mais, mas pra a minha vida ser tranquila, eles abdicaram de muitas coisas. Pra do meu irmão ser tranquila, eles abdicaram mais ainda. Porque são duas gerações completamente diferentes. Se eu conseguir ter uma vida tranquila, meu irmão teve mais ainda. E a gente entender também que nós somos seres humanos e a gente vai estar aprendendo até na hora que a gente estiver lá, gente, dentro do caixão, morto, a gente vai estar aprendendo alguma coisa. Se a gente quiser, porque tem muita gente, principalmente a geração anterior. Eu sou assim, eu não vou mudar, então eu não quero mais aprender nada. Uma coisa que me irrita muito. Não necessariamente só a geração anterior. Mas qualquer pessoa muita gente ignorante. assim, gente. Mas uma coisa que me irrita muito, principalmente quando tem essa quebra geracional de uma pessoa muito mais velha com uma pessoa muito mais nova, ou uma pessoa mais velha que tem esse arquétipo de você deve me respeitar, eu sei mais do que você. Eu acho isso horrível, porque fica nessa dinâmica de que a pessoa mais velha já sabe de tudo, já aprendeu muita coisa. Ela tem que me ensinar alguma coisa. Eu não posso te ensinar nada. Eu não tenho nada a oferecer pra você. E não é assim que funciona. Eu amo aquela frase quando todo mundo acha que já viveu, assim, experiências em comum, que é um professor que vai na sala de aula. Eu estou aqui pra ensinar, mas eu também estou aqui pra aprender. Aí você abre a boca pra falar alguma coisa interessante, professor, tipo, fica quieto. Não fala nada, não. Então, é muito essa dinâmica. Pessoas mais velhas, obviamente, têm muito a ensinar, porque elas têm experiência, elas têm vivência. Só que pessoas mais novas, ou nem tão mais novas assim, de também ficar nisso de, é uma pessoa muito velha, uma pessoa muito nova. Não é só nisso. Perdão. Não é só nisso. Foi a Coca. Pessoas que têm uma faixa etária de diferença muito grande, têm conhecimento a ser trocado, porque independente de idade, seres humanos são indivíduos com características, personalidades e experiências individuais. Todo mundo tem algo a oferecer, ou não. A gente também tem que colocar nisso. Porque aí fica muito essa ótica de que uma pessoa muito mais nova não tem nada a me oferecer, porque tá novo ainda, não sabe nada. E uma pessoa mais velha tem muita coisa a me ensinar. E você vai ver um velho tapado, burro, não sabe porcaria nenhuma da vida. E que não quer e não tá disposto a aprender nada. E outra, a gente tem inteligências diferentes. Eu sempre falo isso com Júlia. Eu nunca faria a faculdade que ela faz, ela nunca faria a faculdade que eu faço. Por quê? Temos inteligências totalmente diferentes. E não é que a gente esteja tapada avessa ao mundo, não. A gente sabe que 2 mais 2 é 4. Isso é verdades universais, todo mundo sabe. Só que, por exemplo, o ramo de conhecimento dela, de Henri, são diferentes do meu. Entendeu? E é isso. As pessoas têm que entender que as pessoas têm inteligências diferentes. Não, e interesses também. Porque quando a gente vai na escola, fala, qual é a sua matéria favorita? Português. Detesto português, adoro matemática. Eu não gosto de matemática, eu prefiro história. Todo mundo tem inteligência diferente. Assim, a gente gosta de assuntos diferentes. A gente pode puxar pra uma realidade, quando a gente cola pra uma realidade que a gente vê, tipo, a gente pode estar andando na rua e ver um homem construindo um prédio e, por exemplo, um homem trabalhando numa padaria. Porque um homem. Ou uma mulher independente. Exatamente, a militância aqui. Ela tarda, mas não falha. O que for, tipo, vamos... Um ser humano. Porque também homem ou mulher. Pessoas não binárias também existem, Júlia. O Twitter aberto de Henri. Não, me calei. Mas aí a gente bota um ser que tá construindo um prédio. Um ser construindo um prédio. Um elfo. Um indivíduo. Também não é piada. Não binário não é graça. Tá fazendo graça com a cara do não binário, da travesti. Vocês estão vendo?
Eu jamais faria isso. Eu Jamais. sabia que gente existia. Não, jamais. Jamais. Mas aí a gente pega duas inteligências diferentes, por exemplo, um indivíduo construindo uma casa, um prédio, uma pessoa às vezes O vendendo pão. indivíduo fazendo a planilha de contabilidade. Minha filha, não me bota o número na minha frente que vocês vão ver uma coisa horrível Vou acontecer. usar um Henri de exemplo. Um Henri sentado, criando uma logo, alguma estratégia de marketing para uma empresa e alguém construindo um prédio. Você vai mandar um Henri construir um prédio? Ele não vai saber construir um Em prédio. minha defesa, eu sei partes, porque eu fiz indicações. Agora você vai botar a pessoa pra construir um prédio, pra poder fazer uma planilha de marketing, de design. Gente, tá tudo bem as pessoas não saberem, porque as pessoas têm inteligências diferentes, as pessoas têm habilidades diferentes. E é até aquilo, as pessoas não sabem ainda. Às vezes, realmente, eu não sei construir um prédio, mas eu posso tentar, eu posso aprender. Pode ser seu sonho construir um Exato, prédio. pode ser uma vontade. A gente também tem que parar de limitar as pessoas. Tipo assim, não é porque eu não sei agora que eu nunca vou saber. Eu vou Ai, morrer sem saber. Eu não sei agora fazer tal coisa. Gente, a frase que a gente mais ouve aqui, ó. A gente tá na era da internet, no advento da tecnologia. Um TikTok, um Google, um Twitter, a gente pesquisa um monte de coisa. O YouTube tá aqui, Uma frase que minha mãe fala, não sabe, aprende. Todo mundo é capaz de aprender as coisas. sabe? Todo mundo tem suas dificuldades, tem seus limites, mas a gente é capaz de aprender. A gente também fica se limitando. E quando eu digo sonho, né? A gente bota muito nessa versão utópica. Mas, gente, pequeno sonho. Eu tenho... Luísa, semana mesmo passada, falou, um sonho dela é aprender italiano. E ela tá tentando. Tô fazendo minha aula todo de meu ofensivo da língua, tá incrível, gente. O inglês ainda tá faltando, né? Mas E o português também. Terminar as palavras, ela ainda não consegue. Mas o italiano... Mas o italiano você fala, Vai, presto, buongiorno, fala io dela. sono Luísa. Ó, vai, Mas vambora. sabe, a gente também fica nisso. Ai, não preciso de grandes sonhos. Sonhos gigantescos. Sonhos quilométricos. Gente, um sonho básico que eu fui desenvolvendo com o tempo 2, né? Tipo, que é a questão de gastronomia, de aprender a cozinhar e fazer doces, etc. E com maquiagem mesmo. Tudo que eu sei, eu fui atrás de aprender. E é uma coisa que, assim, eu vejo muita gente quando conversa, eu não faço ideia de como faz tal coisa, eu não faço ideia. Minha irmã, você quer que eu te ensine? Vamos sentar aqui, a gente vai aprender. E a gente tem a ideia também que, tipo, pra gente começar, a gente não precisa começar mudando. Sendo bom. Transformando o mundo. A gente pode começar aos poucos. A gente tem uma ideia muito imediatista, que tipo assim, eu preciso aprender isso hoje pra botar em prática amanhã, pra depois de amanhã tá Sendo tudo uma pessoa lindo. perfeccionista, eu fico um pouco ofendido com o que minha amiga Júlia falou, Se mas sinta eu ofendido. entendo. E outra coisa, gente, às vezes a gente tem um sonho muito idealizado na nossa cabeça, tipo, eu tenho um sonho, vamos supor, de aprender crochê. Eu começo a fazer crochê, eu vejo que não é aquilo. Tá tudo bem a gente desistir das coisas, que a gente pensou que era um sonho e não é. Aquele Realmente grande não mousse. é pra mim, não deu certo, vou tentar outra coisa. E tente. Eu acho tão lindo, tipo, um meme que tem direto no Twitter, me de rir, que é a Dua Lipa, que ela vive a vida dela como se fosse o último dia. Ela tá um dia, não sei aonde, no outro dia numa festa, tá uma semana comemorando o aniversário dela. Queria eu, gente. Sabe? É sobre você aproveitar a sua vida. Assim, a gente já tem tantos problemas e tantas adversidades, e obviamente eu não tô tirando as questões de que a gente vive numa realidade capitalista e que é cansativo. Mas você ficar sempre se prendendo nisso, eu tô cansado, minha vida é muito difícil, e você não se permite sonhar ou aproveitar ela de vez em quando, você também não vai sair, porque muitos dos nossos problemas são psicológicos. A gente se coloca em situações que o nosso psicológico entende que são péssimas, e isso responde no nosso corpo. Realmente, nossa saúde física é importante, mas a psicológica, a mental também é muito importante. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que, assim, o placebo é a minha palavra de controle. Se eu acredito que aquele remédio vai fazer efeito, pode ser uma bala fine, eu vou melhorar. Se eu acredito que aquele negócio não vai funcionar no meu corpo, aquilo não vai dar certo de jeito nenhum. Uma frase que eu gosto muito, gente. Eu li em algum lugar muitos anos atrás, mas eu não lembro aonde. Fonte, não foi preciso. Fonte não foi preciso. Mas é uma frase que é muito real. Tipo, muito mesmo. Tipo, a vida só é bonita porque você pode mudar ela a hora que você quiser. Tipo assim, eu estou no emprego, eu preciso daquilo pra fazer sei lá o quê. É um exemplo muito claro, melhor ainda. Eu vou dar a pessoas que têm filhos. Cedo ou filhos, tipo, perto da vida. Gente, mas eu tive um filho, eu não sei o que eu vou fazer, sei lá o quê. Gente, a criança vai crescer e de alguma forma, não sei o que vai acontecer, mas não cria. Com dificuldades, como disse. Com adversidade. Com adversidade. Mas vai se desenvolver porque a enquanto vida indivíduo. vai levar a gente pra lugares que a gente não imagina. E a gente pode mudar a nossa vida, a gente pode levar pra lugares que a gente nem imagina a qualquer momento. E Se eu volta falar nisso. que isso aqui eu gosto de azul.
Hoje eu gosto de azul. Amanhã eu virar e falar, eu odeio azul, prefiro roxo. É isso que vai ser aqui. Às vezes é um transtorno bipolar, mas tá também tudo Ei, mas eu estou levando pro sentido da frase que eu falei. exato. E volto nisso, mais uma vez, assim, as pessoas ficam, eu tinha um sonho muito novo de fazer uma faculdade. Tive um filho, parei de estudar. Aí agora o seu filho tá na faculdade, vivendo a vida dele, fazendo seja lá o que, você prestes a morrer, se levantar os braços, Jesus, puxa. Por que não começar a faculdade? Aproveite a vida. E às vezes é até sonho bobo mesmo, por exemplo, no passado. Bobo não, um sonho simples. Não, mas tipo assim, por exemplo, eu tinha o sonho de ver o Olivia Rodrigo no show. Eu fui sozinha de Campos, entendeu? Porque era meu sonho. Eu falei gente, eu fiquei atentando meus amigos há tempos. Eu falei assim, se ela vir pro Brasil, eu vou. Se ela vir pro Brasil, eu vou. E fui, por quê? Porque era um sonho. E muitas pessoas falam assim, você vai sozinha? Vai pra São Paulo? Aproveite a vida, gente. Sim, gente. Vamos aprender a aproveitar a solitude. Porque tem certas pessoas que vão morrer sozinho. Assim, morrer sozinho todo mundo vai. E não é isso, é tipo assim, viva a sua vida com sonhos grandes, importantes, mas também com sonho besta. Tipo assim, meu sonho é ler 40 livros. É um sonho que não vai agregar muito, tipo... Não vai atrapalhar na vida de ninguém, sonho, mas agrega na sua vida. Sabe? Tipo assim, eu tenho um sonho de comprar 30 Barbies. Compra, sabe? Meu sonho de fazer uma coleção de Monster High. Sabe, gente, eu ri aqui juntinho. Eu acho que a gente deveria se juntar um dia, né? Maior, fazer amizade com o Felipe, o Divo lá, com as bonecas. Reformando bonecas. A gente assim, tipo assim, por mais infantil, é bobo que seja, gente, é o seu sonho, entendeu? Sonha, sabe? Porque... O meu sonho, gente, é acabar com o capitalismo. Aí, ó. Mas e às vezes também, gente, ter sonho utópico, igual o John Henry. Não vai acabar com o capitalismo nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Mas o capitalismo falhou e falhará, independente de tudo. Sim, gente, é tipo assim, eu tenho um sonho de virar uma fada. Tem esse sonho. Não vai acontecer, mas foda-se, às vezes é isso que motiva você, por exemplo. Às vezes você tem uma vida de acordar às 5 horas da manhã, ter que pegar um ônibus de 2 horas pra você estar no serviço. Aí você, igual o Luísa falou, teu sonho de ser uma fada. É isso que tá te motivando a fazer isso tudo na sua vida. Nossa, e muito além de ter sonho, é ter coragem. Porque eu acho incrível exatamente nesse aspecto. Porque existem pessoas que, tipo, têm um estilo visual realmente de se portar, de se vestir. Tem uma galera que tem mania de se pintar inteiro, com cores fantasia. Tem um cara que se pinta inteira de vermelho, tem a menina que se pinta inteira de azul. E ela vive a vida dela assim. Ela trabalha, ela vai trabalhar, ela acorda, ela pega metrô, ela vai no supermercado. Isso motiva ela a trabalhar. E tá tudo certo. E está tudo certo. Qual é o problema? Seria meu sonho, inclusive, que as pessoas fossem naturalmente coloridas, gente. Meu sonho é viver num episódio de anime, que tem um cavalo, uma fada, um cachorro. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Meu sonho! Que eu já imaginei. Eu acho que se todo mundo tivesse, tipo, uma cor. Eu sou uma pessoa que eu não sei, eu acho que isso tem um nome. Tipo, eu olho alguém, quando eu conheço alguém, essa pessoa me transmite uma cor. Tipo, eu conheci esses dias uma pessoa que essa pessoa me transmite amarelo. Eu não sei porque aquela pessoa me transmite amarelo. Eu não sei. Eu sei que ela me lembra amarelo. E cada pessoa me lembra uma cor. Eu tenho muito essa mania. Eu adoro chegar do nada pros meus amigos. Eles não aguentam mais. Eu falo, se você fosse uma fruta, qual fruta você seria? Não é uma fruta que você gosta. É uma fruta que você acha que representa a sua personalidade. Que cor te representa? Se perguntem, que animal eu seria? Que fruta eu seria? Que cor eu seria? Que comida? Tipo, se vocês pensassem agora, se eu fosse um prato, como seria o meu almoço? Qual seria a minha janta? Qual seria a minha sobremesa? Que me represente enquanto indivíduo. São coisas lúdicas, mas é interessante da gente começar a pensar na gente e entender como nós somos e como nós somos vistos pelas pessoas. Porque a gente cria essa narrativa de que é meu sonho, eu imagino ser dessa forma. E eu não corro atrás desse sonho, eu me torno uma pessoa chata, apática, ou eu não passo a mensagem e transmito a personalidade que eu queria estar transmitindo para as pessoas. Muitas vezes a gente não faz isso, às vezes por medo de como as pessoas vão olhar pra gente. Se a gente virar numa mesa, às vezes com nossos amigos virar, o meu sonho é fazer isso. É igual a Luísa falou, ela falou do sonho dela de ir pro show do Olivia com o Rodrigo. Mas sei lá o quê. As pessoas vão banalizar, às vezes, o seu sonho e você acaba deixando esse sonho de lado. Às vezes era uma coisa que podia ter muito mais... Não... Podia ser pior, podia ser um show da Taylor Swift, gente. Tipo assim, às vezes você podia se desenvolver mais através daquele sonho. Às vezes não realizando ele, mas na motivação do seu sonho. Você podia se desenvolver mais como pessoa, você podia se desenvolver mais na questão social, habilidades, e acaba isso não acontecendo por causa de
da modalidade que as pessoas dão a esses sonhos. E, gente, a vida adulta é tão difícil, tão cansativa, tão, assim, tensa. A gente vive tensa, a gente vive preocupada. Monótona, chata. Quanta gente que não consegue desvencilhar a vida pessoal do trabalho. A gente vive, tipo assim, preocupado com o trabalho de faculdade, nosso trabalho pessoal, tudo. Tipo assim, chegar em casa tem que fazer 1.500 coisas, entendeu? Então, a gente sonha, sabe por quê? Porque a vida fica mais tranquila, mais alegre, mais em paz, sabe? Tipo assim, sonha, igual o negócio da Olivia Rodrigo, gente, foi um dos melhores dias da minha vida. Eu fui pra São Paulo, eu vivi coisas lá que eu nunca vou mais viver na vida. Eu tenho tatuagem, entendeu? Então, tipo assim, foi um dia que se eu falasse assim, ai não, porque eu vou sozinha, ai não, porque Vou eu abrir não mão falando, de fazer isso. eu não teria vivido, tipo assim, metade das coisas que eu vivi E foi uma naquele dia. experiência. E às vezes até assim, não necessariamente vou realizar esse sonho, mas tentar entender por que eu tenho esse sonho. Gente, Vou um sonho. buscar Mas ali. eu falo um sonho dela, eu acho muito justo que a gente, nesse final, que a gente tá chegando no final, a gente possa falar um sonho que cada um aqui ou tem ou conseguiu realizar, por mesmo idiota que seja. Que eu acho muito importante a gente também trazer que mesmo que a gente, às vezes bobos que sejam esses sonhos, às vezes são sonhos como o Luiz David falou de rir do capitalismo, que às vezes a gente nunca consiga alcançar, mas são sonhos que nos motivam. E o mais gente importante, permite. são nossos. Sim. São nossos. Isso ninguém vai poder tirar da gente. E a gente permite a gente sonhar, tipo, me permito sonhar que eu vou acabar com o capitalismo. O meu sonho, vou começar falando por mim, o meu sonho, quando eu era pequena, pelo menos, e eu consegui realizar isso depois de grande, depois de que eu me atingi já aos 18 anos, era o meu sonho nadar na praia à noite. Mas por quê? Mas eu nunca tive a oportunidade de nadar na praia à noite porque a minha mãe nunca me permitiu isso. E quando eu consegui realizar isso, eu fui na praia sozinha de noite e eu nadei de noite. Foi uma das melhores sensações que eu já tive. E é isso. E o seu, Luísa? O meu, gente, vou ter que falar de novo. Mas tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de artistas muito específicos, tipo, e aí era muito meu sonho, tipo, Júlia, Ri, eu acho que a maioria dos meus amigos sabe. E aí, quando anunciou, eu lembro exatamente, Caio, namorado de Ri, mandou uma mensagem no grupo, ela vai vir. Eu falei, eu vou ter que dar o meu jeito e eu vou. E eu fui. Então, tipo assim, e foi esse ano, gente, foi em março, agorinha há pouco, Gente, sabe? no show da Olivia Rodrigo, verdade. Eu, assim, mandei mensagem pra todo mundo. Quando eu comprei o ingresso, na mesma hora eu liguei pra Júlia e falei assim, Júlia, eu vou ver o Olivia Rodrigo, caralho. E vi. E aí aconteceu. Assim, eu acho que, como eu comentei, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu planejo muito tudo. Eu almejo coisas que estão gigantescas e longe da minha realidade. Mas eu sou assim, eu sempre fui assim. E eu poderia ficar horas falando de todos os meus sonhos malucos que podem ou não podem acontecer, que aconteceram. Mas eu acho que um dos meus maiores sonhos que aconteceu enquanto eu me tornei uma pessoa adulta é eu conseguir depender apenas de mim. No sentido de eu conseguir fazer coisas que eu quero. Porque quando eu era mais novo, eu não podia comprar ou escolher o presente que eu queria, o brinquedo que eu queria, a roupa que eu queria. Eu não podia ser eu. Eu não podia decidir as coisas que eu ia fazer, eu não podia decidir as coisas que eu ia comer. Porque sempre tinha alguém pra escolher isso pra mim. Eu não tinha liberdade. E quando eu cresci, eu olhar hoje em dia para a criança que eu era e poder saber de tudo que eu conquistei, tudo que eu construí, as amizades que eu fiz, os projetos que eu realizei, os trabalhos que eu concluí, a faculdade que eu faço, as roupas que eu uso, a maquiagem que eu consigo comprar, que eu consigo usar, isso foi um dos maiores sonhos que eu consegui realizar. Ser você, né? Exatamente, porque eu não nem botar nessa ótica de só uma criança LGBT, mas para coisas simples. Eu não podia dormir na casa do meu primo porque eu tinha horário para voltar para casa. Eu não podia sair a hora que eu quisesse. Eu não podia, às vezes, quando dava final de ano, a gente viajava para casa de algum parente e eu tinha que voltar no mesmo dia porque a gente não ia dormir lá e não tinha onde eu ficar, então eu não podia ficar lá. E hoje em dia eu posso ter essa liberdade de decidir o que eu vou fazer da minha vida. Eu conseguir controlar os meus desejos e as minhas vontades. E é uma coisa simples, que todo ser humano deveria ter. Mas muitas pessoas são privadas. Muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas não têm a liberdade de decidir viver a própria vida. Então, hoje em dia, quando eu faço uma coisa mínima, uma coisa boba, e eu fico extremamente feliz. Pra mim é uma coisa muito importante, porque eu estou decidindo por mim.
E muitas das vezes eu não consigo fazer projetos gigantescos exatamente porque eu dependo de outra pessoa, porque outras coisas acontecem na minha vida. E é uma coisa que me limita. Esse é um dos meus maiores sonhos, é ser uma pessoa 100% independente. Ter a minha dependência total. Coisa que nunca Apenas vai de acontecer, gente, vou cortando. Coisa que nunca vai acontecer. Quero música, tá? Pra esse trecho que eu vou falar. Coisa que nunca vai acontecer porque nós somos seres totalmente sociáveis. Exatamente. E dependemos uns dos outros pra evoluir. Não, crescer. mas eu não tô botando nesse sentido, mas, tipo, depender, tipo, de mim. Ah, eu posso sair a hora que eu quiser porque eu não devo nada a ninguém. Eu posso Isso comprar aí o que eu só, quiser porque eu né? tenho meu dinheiro. Eu posso fazer tal coisa porque eu Sim. tenho a minha casa, sabe? Esse eu acho que é um dos meus maiores sonhos, assim, básicos da vida. Porque eu tenho, obviamente, aspirações profissionais enquanto indivíduo, de conhecimento, mas independente do que eu esteja fazendo daqui a 5, 10 anos. Eu acho que o fato de eu simplesmente poder olhar e falar, quero fazer outra coisa, ou quero desistir disso, e não ter ninguém pra me atrapalhar, eu acho que é uma das minhas maiores realizações. E conta pra gente também qual é o sonho de vocês. Gente, pode ser a coisa mais Ai, por boba favor. e mais... Gente, mandem comentários. Gente, eu tô adorando vocês interagindo nos comentários. Tô achando fofo, tô achando muito fofinho, muito lindo, tô ficando feliz, assim. Adoraria saber. Quem sabe futuramente a gente não faz um EP da gente respondendo comentários de vocês. Lendo histórias. Ai, mandem perrengues. Mandem perrengues pra gente dar uns conselhos. Não que alguém queira, mas ia ser muito interessante. E, né, mais uma vez, mais um dia, mais um podcast chegando ao final. O choro é livre. E a gente vai, né, pras nossas... Mas a colheita é obrigatória. A gente vai pras nossas pautas da terapia. Então, vamos começar com as nossas pautas da terapia. A primeira é a futilidade da semana. Aquele problema, gente, fútil, mas pra gente foi um problemão. E depois vem o hiperfoco do momento, que é aquela coisa que a gente tá super hiperfocada essa semana ou durante esse tempo. E por final, nós temos nossa prescrição médica, que eu estou muito empolgado para falar hoje, que é uma indicação de um livro, um filme, uma série, uma música, qualquer coisa. Um restaurante, um lugar, uma pessoa, uma dica. E vamos começar, porque eu estou muito feliz essa semana, gente. A minha futilidade da semana, gente, é um vinho rosé. Delicioso. Assim, eu gosto de vinho, mas eu gosto de vinho doce, que eu sou paladar infantil ali pra coisas amargas. Não gosto de café, não gosto de cerveja. Esse vinhozinho tava lá assim no selo dele. Primeiro lugar, eu falei, é esse. Comprei, ele é delicioso. Depois eu posto o nome aí pra vocês. Pra vocês Gente, R$14 do super bom, ó. Delícia. Do shopping, não sei se nos outros vão estar esse preço, mas do shopping tava esse preço. A minha futilidade da semana foi o Henrique que me proporcionou. Foi o Henrique que me proporcionou essa semana que eu descobri o meu novo bolo preferido, que o Henrique fez de abacaxi com coco. E esse bolo, pra mim, quebrou barreiras de sabores. Gente, e eu sigo com Júlia, que a minha futilidade é eu poder comer meu bolinho com abacaxi e coco. Porque na minha casinha temos muitas pessoas com paladares diversos e tudo mais. E eu raramente consigo comer coisas que eu gosto, porque eu gosto de umas coisas muito malucas. Então, eu vim aqui pra casa de Ana, aí a gente cozinhou, fizemos várias coisas, fiz um bolinho de abacaxi com coco, gente. Ana sou eu, tá, gente? Porque Ana Luísa. ninguém pra me quem chama não assim. conhece. Eu lamento o nome dela. Minto. Ai. Minto mesmo. Gente, mas eu fiz um bolo de abacaxi com coco, eu fiz um pavê de abacaxi com coco, que assim, ontem já acabou. O Henrique Já nos comemos proporcionou o melhor final de semana gustativo de nossas vidas. Gente, foi uma delícia, assim, comi horrores. E o nosso hiperfoco, galerinha? O meu hiperfoco, gente, é o trabalho da minha faculdade, que eu tenho que ler um artigo, assim, imenso, pra fazer um trabalho que vai valer 3 pontos. Então, esse é meu hiperfoco. Eu tô fazendo isso desde sábado e ainda não terminei. O meu hiperfoco é Masterchef 10. A 10ª temporada de Masterchef, que pra mim tá divônica, e eu faço tudo vendo isso. Ganhamos, família. Daqui a pouco você chega na 12 e vai vibrar comigo quando a puta da Sofia foi embora. Meu Deus! E, gente, o meu hiperfoco, que eu já emendo ali na minha prescrição médica, que assim, é o meu momento. Eu sou uma pessoa que eu não tenho favoritos no geral. Eu escuto de tudo. Eu amo música. Música é uma coisa que me motiva muito. Eu escuto de tudo que vocês imaginarem. Mesmo, assim, de tudo. Vou de pagode a funk, a música gospel, qualquer coisa eu estou ouvindo. Eu gosto de música. Eu adoro musicalidade no geral. E música é uma coisa muito, 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 muito importante pra mim. E tem uma banda, de certa forma, que eu sou muito fã deles. Eu acho que é a banda que eu mais tenho gosto, assim, que eu adoro, que é Super Combo. E eles lançaram essa semana, assim. Saiu essa semana o álbum novo deles, que é Caranguejo Parte 1. E eu estou
viciado, vidrado nesta porcaria deste álbum. E eu sou completamente apaixonado neles. Inclusive, já fica de hiperfoco e de prescrição. Vão ouvir o álbum. Eu sei que Supercomo não é uma banda pra todo mundo, não é um estilo que todo mundo gosta. Mas, independente, tentem ouvir as outras discografias. Sai dessa casa. Vamos deixar eles cantar? Obrigado. Mas, assim, tem outras discografias deles que eu acho que é um pouco mais palatável pra maioria do pessoal. O meu álbum favorito é Rogério, então se quiserem ouvir um diferente, vai no Rogério, depois vai em Sol. Mas esse Caranguejo eu também achei muito interessante, é muito legal. Eu acho que a brincadeira sonora que eles fazem com as músicas, com as letras, com a melodia, as piadinhas visuais. Eu sou completamente apaixonado por essa banda, assim, é o meu hiperfoco da semana. Eu acho que vai durar o mês, o ano. E minha prescrição médica também pra vocês aí, galerinha. A minha, gente, eu sou uma pessoa muito, eu sou uma garota muito girly, né? Eu adoro coisinhas fofinhas, mas eu também Pode adoro... chamar de pique-me, igual nossa Ih, inimiga. pick me girl. Não é, mas eu gosto, tipo assim, de Do pelo... grupo, você é mais pique-me, hein? Toma cuidado. Ai, juro! Pique-me, pique-me. Eu não tô apoiando isso daqui, não. Não, mas eu gosto de coisas fofas, eu gosto de coisas de garotas. A pessoa tá pequenininha. Não, Deus me livre. Mentira, que eu nem pequena eu sou alta beça. Uma Mas- mulher gigante. Ah, eu gosto de coisa de garotas, mas militar em cima dela não militou em cima de mim, falando quando eu dei exemplo aquele homem, agora ela fala que gosta de coisas só de Mas garota. não, eu não falei que eu gosto. Eu falei Você que eu falou sou que gosta de coisa de garota. garota, mas aí isso que eu ia Defina falar. garotas. Não, Qual é o tipo de garota que você Sabemos Não. quem é a pessoa mais transfóbica do grupo. não, Luiz. negativo. Parou com isso aí. Eu acho que eles estão me cancelando muito. O que é isso? Vai, prossiga. Mas não, eu ia falar que eu gosto muito de coisas de garota. Séries fofinhas, séries românticas, né? Que é Homens não podem gostar de série. E pode, E pode, gente, mas é visto como coisas de garotos, vocês entenderam. Mas eu gosto muito também de séries, tipo assim, de aptidão física. Eu adoro. Odeio. Tipo Batalha do 100, aquele lá, Guerreiro Ninja Americano, eu adoro. E lançou uma na Netflix, que é a Seleção Final. Eu e minha mãe, a gente devorou essa série. Eu estou nesse de final de prova. Que puta que pariu, gente. e assim, é muito boa. Eles são assim. Como que fala? Inumanos, porque eles têm a força de fazer 600 flexões. Entendeu? Então, Eu não faço uma. eu não faço uma, gente. No máximo 10, sem estourando assim. Então é muito legal. Vocês vão adorar. Seleção Final na Netflix. A minha prescrição, vou dar uma de Luísa, que só indica livro. Agora quem vai indicar livro sou eu. É Um Trabalho para Amar, que eu acho que foi uma das minhas fontes para trazer um pouco desse assunto, pelo menos as minhas opiniões sobre esse assunto que a gente está abordando hoje. Que é um livro muito bom, que mostra como surgiu a nossa relação com o trabalho, a relação do indivíduo de cobrar pelo feito, de descobrir no que é bom e cobrar, ter a capacidade de cobrar por aquilo, pelo reconhecimento do trabalho. E eu gostei muito desse livro e eu recomendo muito esse livro para vocês. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem bastante, por favor. E a gente vai ficar com mais um Terapia Cancelada!